Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, procurando ampliar entendimentos à luz da doutrina espírita para nos posicionarmos de forma segura ante os problemas do dia a dia. Que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sueli Machado. Boa tarde a todos. Vamos trabalhar. Porque se nós não estivéssemos aqui agora, poderíamos não estar estudando o Espiritismo, né? Então a vinda à Casa Espírita é muito bom, porque a gente tem aquele compromisso de estudar o Espiritismo naquela hora. Por mais que a gente seja alguém estudioso ali e queira, né, aprender muito, a gente sempre vai deixando para daqui a pouco, que faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha ali, vai deixando para depois e às vezes passa o dia, né, e a gente não vem. Eu tiro isso até por mim, não estou falando por vocês, estou falando por mim. Eu não venho toda terça mais. Hoje era dia de Zé Manel, mas ele está fazendo uns exames e ele não pôde chegar a tempo, né? Então, nessa terça que ele está aqui, fazendo a palestra, que é a segunda e a quarta, eu não venho à reunião fazer o estudo. Nem sempre eu estou... Aliás, nem sempre não. Na maioria das vezes eu não estou estudando o Espiritismo naquele período que eu estaria se eu estivesse aqui. Né? Todo dia a gente acaba pegando o Livro dos Espíritos, o Evangelho e dando uma lidinha, mas naquele momento eu não estou, né? Então a gente tendo um compromisso com o horário, que é o que a gente fala, o compromisso com o estudo da doutrina em casa também. É bom ter um horário determinado e um dia justamente para esse compromisso se estabelecer. Senão a gente fala assim, daqui a pouco eu faço, amanhã eu faço, e acaba não fazendo. Né? Às vezes, na terça-feira, às vezes eu não estudo nada do Livro dos Espíritos quando eu não venho aqui. Né? Então, por isso que a vinda à Casa Espírita, ela é importante para nos obrigar ali, para nos dar aquele compromisso mesmo de estar estudando naquele momento essa doutrina tão importante. Nós teremos que recomeçar o Livro dos Espíritos, mas hoje eu não viria, então eu não preparei a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos sobre o que é Deus. E eu gosto sempre de preparar, de dar uma pesquisadinha, de acrescentar, de ver umas histórias. Então eu não trouxe essa primeira pergunta, que nós vamos deixar para depois. E o Renato lembrou muito bem que a gente não abordou reencarnação e ressurreição. Eu até não abordei de propósito, porque a gente tem falado muito sobre essa questão do destino do corpo, né, por ocasião. Aí vem aí agora a Semana Santa, a gente sempre toca nesse assunto sobre essa questão da destinação do corpo, que vai ser reaproveitado pela natureza e tudo, que é matéria, né, é corpo, é matéria, são gases, vão se transformar em gases, todas aquelas células, aquilo tudo. E aí eu não fiz uma palestra sobre o assunto inteira, mas vamos fazer, como ele lembrou, o assunto é interessante, vale a pena a gente abordar aqui no nosso horário, né? Então trouxemos hoje, já que a gente chegou ao final do Livro dos Espíritos, e é bom a gente começar a refletir também muitas coisas, porque a gente fica lendo, fica estudando, fica assim adquirindo esses conhecimentos, mas a gente tem que fazer todo o esforço possível para não virar um cabide de conhecimento, né? Para não virar um livro dos espíritos ambulante, né? Porque às vezes é isso, né? A gente sabe de cor e salteado o que está na questão tal, o que está na questão tal, mas isso é de muita importância, com certeza. Mas o mais importante disso tudo é a prática daquilo que a gente aprende. Claro que nós não vamos conseguir praticar tudo, senão a gente nem ia estar nesse mundo aqui, né? Porque a doutrina espírita, ela traz aí a terceira revelação,
O que não fazer a gente já sabe, o que fazer também a gente já sabe, mas ela traz o porquê fazer e como fazer. Então, se a gente já sabe o que não fazer, sabe o que fazer, e se a gente integrar todo o porquê de fazer e como fazer, aí nós vamos nos tornar relativamente perfeitos. E aí, mundo de provação e expiação, ó, não seria mais a nossa morada. Então, com certeza, a gente carrega muito e pratica pouco, né? Carrega muito conhecimento e pratica pouco. Mas é assim mesmo, nós somos espíritos inferiores. Então, trouxemos aqui um assunto que já veio para cá ano passado, veio no domingo, mas tem a ver com essa questão do nosso aprendizado, que é o despertar da consciência. O estudo da doutrina espírita tem esse objetivo, despertar a consciência da gente, né? A nossa consciência, o Hermes costumava dizer, que fazia palestra aqui, mas ele agora está em Brasília, né? Agora não vem mais para cá. Ele costumava dizer que a consciência parecia uma cebola. E que é com aquelas camadinhas, né? Com aquelas folhas, né? Porque aquilo tudo ali, a cebola é pura folha. É folha. Que ela vai ficando mais branquinha, assim, no exterior ela tem aquela coloração ou branca ou mais douradinha, né? Mas são folhas. E que a gente vai desfolhando essa consciência até chegar na essência, que é naquela parte que realmente nós não podemos esconder mais nada, né? Aí nós somos ali totalmente responsáveis por tudo e sabemos que somos. Mas dói, né? Dói quando a gente começa a desfolhar. Igual descascar a bendita, que dói, chora, né? E aí uns falam assim, bota palitinho de fósforo aqui, ó, que não chora. Molha a cebola, faz não sei o quê. Respira de boca fechada, não abre a boca, que nada. O olho lacrimeja o tempo todo, né? E arde. Então, é assim mesmo. É uma boa comparação a cebola e a consciência. Porque desfolhar a consciência também dá uma dor horrorosa. Porque a gente aí vai vendo quanto a gente erra, quanta bobagem a gente faz, né? Então, trouxemos, começando esse nosso encontro aqui, 3 perguntas para a gente refletir. Tudo que a gente aprendeu aí com as 1019 perguntas de O Livro dos Espíritos, infiltrado de Evangelho, infiltrado de Céu e Inferno, de Livro dos Médiuns e até mesmo de obras póstumas, que a gente sempre busca, né, o mesmo tema nas outras obras da codificação. Não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Foi isso que a gente aprendeu? Todo o tempo que a gente estudou o Livro dos Espíritos, que cada um trabalha para alcançar a própria felicidade. Não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas por nossos atos? Por isso que a gente aprende a não julgar ninguém, porque nós não vamos ser cobrados pelo que o outro estiver fazendo. Isso é um problema dele, ele que vai ser cobrado. Nós temos que olhar o que nós fazemos. Então, não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas por nossos atos? Eu não posso ser responsável pelo ato de ninguém. Cada um por si, né? E Deus nos auxiliando a todos. Aí a terceira pergunta. Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? 3 coisas que são, assim, prioridades no ensino da doutrina dos Espíritos. Nós não vamos ser cobrados, não vamos ser conhecidos, melhor dizendo, pela nossa carinha, bonita ou feia, pelo nosso olhinho verde ou azul ou castanho, pelos bens que temos, nem pelos sorrisos que distribuímos, porque às vezes ele não é sincero, né? Então nós não vamos ser cobrados por nada disso.
Mas nós vamos ser conhecidos, melhor dizendo, estou com a palavra cobrar aqui, mas não é, conhecidos. Nós vamos ser conhecidos exclusivamente, e tem um advérbio aí fazendo toda a diferença, pelas nossas obras. Isso aí é sério, isso é sério, né? Pelas nossas obras. Porque é aquilo que a gente sempre ouve falar, é a coisa mais fácil do mundo, vai fazer. E a confecção é que é a obra, não é a ideia. Eu tenho uma ideia maravilhosa, né? Mas o trabalho maior vai ser na hora de colocar essa ideia em prática, senão ela não vai me valer de absolutamente nada se ela ficar no mundo das ideias. Ela de nada vai me servir, né? Então, essas 3 perguntas são fundamentais para que a gente, ao respondê-las sinceramente, possa fazer uma avaliação aí do tanto que a gente tem aprendido com essa doutrina, assim, maior, podemos dizer, né? A fase primordial da vida se inicia na total inconsciência. Quando nós somos feitos simples e ignorantes por Deus, a gente está num estado de inconsciência ali. E a partir de então, o princípio inteligente progride de maneira gradativa. Não, olha só, não é princípio espiritual, é o princípio inteligente. É a inteligência começando a agir sem limite, né? Porque ela estava presente quando estávamos em ainda matéria mais bruta nos outros reinos, né? Principalmente no reino animal, onde tem inteligência, mas ela é limitada. Então, a partir desse momento que Deus nos cria, simples e ignorantes, a partir disso, o princípio inteligente progride de maneira gradativa e constante rumo a uma cada vez maior consciência de si mesmo. Então, nós vamos conhecendo, a inteligência vai se desenvolvendo, vai nos dando oportunidade do conhecimento, e com esse conhecimento, nós vamos poder fazer as nossas escolhas com mais acerto. Isto é, acrescente então a consciência de si, a crescente iluminação de suas faculdades e atividades íntimas. Então o espírito vai gradativamente ganhando consciência a partir desse princípio da inteligência evoluindo. As criaturas começam a notar, primeiramente, os princípios que lhes parecem vir de fora. E depois, no decorrer do seu progresso espiritual, percebem que tudo se encontra em sua intimidade. Não é o mundo que se transforma. O que acontece é que as pessoas mudam de níveis de consciência, alterando o mundo em si mesmas. É muito importante que a gente tenha essa compreensão. Não é o mundo que se modifica, não são as pessoas que se modificam. Somos nós que mudamos o nosso nível de consciência. Somos nós que ampliamos os horizontes do nosso pensamento. Mudamos o nosso ponto de vista. Então isso é que aí parece que o mundo mudou. Não, nós é que mudamos a nossa maneira de ver, de pensar e de agir diante desse mundo. Então parece que as coisas ficam diferentes, mas foi porque nós mudamos. Leon Denis resumiu e estruturou muito bem, de forma muito coerente, essa ascensão da inteligência. Ele disse assim: a alma, quer dizer, da inteligência não, da alma, né? A alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, desperta no homem. E por fim, que esse reino é o último que nós conhecemos, tem mais,
Com certeza, mas no nível do nosso conhecimento, o nosso reino nominal é o maior, né? Desperta no homem e, por fim, atinge uma vasta habilidade intuitiva na fase angelical, dando prosseguimento a seu processo evolutivo pelo universo infinito. Então, a alma, ela precisa despertar para que ela possa dar sequência a outros reinos, no caso, o reino angelical e outros mais que se tenha. Ah, vai virar anjinho? Não, vai ficar mais sábio. Anjo quer dizer mensageiro de Deus. E só espíritos sábios podem ser mensageiros de Deus. Claro que nós somos instrumentos de Deus, mas daí a ser mensageiro de Deus já vai uma distância maior. Precisamos estar mais aperfeiçoados, ser mais puro, né, para isso. E em planos de provação e expiação, a gente ainda não alcança isso aí. Rui Barbosa falou assim uma vez: o Criador começa e a criatura acaba a criação de si própria. Verdade absoluta. Deus não criou ninguém perfeito. Deus não criou a perfeição nos homens. Ele criou a perfeição do universo porque Ele é soberanamente justo e bom e perfeito, mas Ele criou o ser simples e ignorante para operar o seu aperfeiçoamento, cada um com a tarefa individual, a tarefa própria de desenvolver-se. Então o Criador começa e a criatura acaba a criação de si mesma. Quando Ele criou o espírito simples e ignorante, Ele começou e deu a nós a oportunidade de desenvolver essa criação que Ele fez. A segunda criação, a do homem, pelo homem, assemelha-se às vezes em maravilhas à mesma criação do homem pelo divino Criador. Quer dizer, nós somos capazes de nos aperfeiçoar, de evoluir de forma tal que quase se equipara à criação pelo Criador, né? Esse quase tem um peso enorme aí. A alma desperta gradativamente para a maior de todas as responsabilidades, que é aquela que temos para com nós mesmos. É muito importante também esse conhecimento. A maior responsabilidade que nós temos é com a gente mesmo. Todas as vezes que nós cometemos uma atitude indigna, que nós fazemos alguma coisa de ruim com alguém, nós estamos ferindo essa dignidade própria. Nós estamos ferindo a nós mesmos quando nós prejudicamos outras pessoas. Então, antes de sermos responsáveis por alguém, vamos ser por nós mesmos. Porque aí nós não vamos ferir ninguém. Nós não vamos ter práticas indignas. Porque nós somos responsáveis com nós mesmos e aí a gente sabe que a lei de causa e efeito vai nos cobrar as nossas atitudes. Então, a maior de todas as responsabilidades é aquela que nós temos com nós mesmos, né? Os acontecimentos exteriores de nossa vida são o resultado direto de nossas atitudes internas. É a lei de causa e efeito, é a lei de Talião aplicada por Deus. Os acontecimentos exteriores em nossa vida resultam diretamente das nossas atitudes internas, daquilo que nós fizemos. Então, se somos responsáveis, nós não vamos fazer bobagem. Se somos responsáveis com a nossa vida, com a nossa alma, com a nossa dignidade, nós não vamos fazer nada que possa macular isso aí. Porque senão nós vamos ter um retorno muito ruim. A princípio, podemos relutar para assimilar e entender esse conceito. Porque a gente sempre fala que a gente adora culpar alguém pela nossa desgraça. É mais fácil, né? Porque é melhor continuarmos a acreditar que somos vítimas indefesas de forças que não estão sob o nosso controle.
É muito mais fácil pensar isso, porque aí a gente se acalenta, né? A gente se consola, do tipo assim, bom, eu não podia fazer mais, eu não estava no controle dessa situação, mas na maioria das vezes está, porque no controle das nossas ações nós estamos sempre, nós só não estamos no controle do mundo, das atitudes de outras pessoas, mas da nossa vida a gente está, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, aí não tem por onde correr. Efetivamente, somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. É muito mais fácil isso. Isso aconteceu por um caso, né? Alguma coisa que eu tenha feito de errado, a gente chama aquilo de fatalidade. Não é não. Fatalidade não é nada disso. A gente aprende no Livro dos Espíritos que fatal mesmo só o momento da morte. Na questão 852 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente de sua maneira de agir. A desgraça está no seu destino? Coisa mais triste, né? Se uma desgraça, né? Desgraça está no nosso destino, é uma coisa terrível. Né? Eles respondem assim: são, talvez, provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez levais a conta do destino, o que é quase sempre a consequência de sua própria falta. Em meio dos males que te afligem, cuida que a tua consciência esteja pura e te sentirás mais ou menos consolado. Aí sim, se nós, no nosso entender, no nosso conhecimento, tivermos certeza que a nossa consciência está pura com relação àquela situação, a gente se sente mais consolado. Ao mesmo tempo que nós podemos ter também uma reação negativa do tipo assim, poxa, eu não fiz nada para isso aí e, no entanto, eu estou passando por isso. Aí vem a lei da reencarnação mostrando que nós estamos resgatando aí um passado delituoso. Kardec, comentando essa questão, ele diz o seguinte: as ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a vencer ou fracassar. Segundo o nosso caráter e a nossa posição social, isso é fato. Achamos mais simples e menos humilhante, para o nosso amor próprio, atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao nosso destino, do que a nós mesmos. Se a influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso, podemos sempre nos subtrair a elas, repelindo as ideias más que nos foram sugeridas. Nem aos espíritos a gente pode culpar, mesmo num estado de subjugação, porque ninguém chega a um estado de subjugação de repente. Primeiro vem a influenciação e a gente não faz nada. Os espíritos chegam, tomam conta da casa, começa a influenciação mais séria com a obsessão e a gente não faz nada. Aí eles fascinam a gente começa a acreditar no que eles dizem. E aí a coisa fica feia, porque daí para a subjugação é um passinho. A gente executa o que eles mandam. Mas mesmo assim, nesse estágio, nós não podemos culpar os espíritos, porque essa subjugação leva tempo. Isso não é de uma hora para outra, não. Isso não é de um momento para o outro, não. Isso vem acontecendo ao longo do tempo. Quantas vezes negligenciamos um amigo que diz: fulano, você está com problema, você não é assim não, hein? Fulano, olha lá, olha o que você está falando. Olha o que você está pensando. Toma cuidado, tem alguma coisa errada aí. Mesmo quem não é espírita fala assim: fulano, você está esquisito, hein? Você não era assim não, você não falava assim não. Isso já é um alerta para mostrar que tem alguma coisa errada. Mudança de comportamento significativa mostra influenciação séria. E daí para uma fascinação e subjugação é um pulinho. Então os espíritos dizem claramente, ali no Livro dos Espíritos, eu não sei bem qual é a questão, eu vou até memorizar essa questão porque eu uso muito essa expressão. Existem os arrastamentos, mas eles não são irresistíveis. Nós somos sempre livres de
escolher fazer o que eles mandam ou não. Na questão 853, eles dizem que fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, ele não poder exportar-nos. Então, as nossas atitudes indignas, os nossos erros, não é fatalidade, não. Né? Isso aí é igual se a gente tem uma plantação e a gente não está plantando certo, ou está plantando em local que não é bom, né? Aí vem uma pessoa entendida, explica, fala, fulano, não pode ser assim, você não pode fazer plantação aqui. É igual a questão dessas casas, né? Na nossa cidade aí, que nós tivemos aquela tragédia toda. Não é? Casas sendo derrubadas, casas caindo uma por cima da outra, igual um dominó. Mas aquilo ali nem sempre é uma fatalidade. Pode ser que quando algumas casas dessas que não tinha segurança nenhuma estavam sendo construídas, alguém pode ter falado, fulano, faz casa aí não. Olha o perigo, não tem estabilidade nenhuma. Olha isso, caiu uma coisinha, isso desaba e a pessoa acha que não, que está certo, que é assim mesmo. Aí depois acontece a tragédia, desce tudo, é fatalidade? Não, é imprudência. Foi imprudência de quem fez a casa onde não podia fazer. Não é? É imprudência de quem planta aonde não pode plantar. Que aí vem uma cheia num rio, leva toda a plantação. Te avisei que aí você não podia plantar. Isso é fatalidade? Também não é. Então, fatalidade é muito assim diferente do que a gente chama, né? Na verdade, fatalidade, a gente tem falado sobre isso aqui, é aquilo que nós não temos nenhuma interferência, nenhuma, não é? É uma fatalidade, por exemplo, esse caso que aconteceu lá naquele jogo, né, do Corinthians. Poxa, aquele rapaz reconheceu o seu erro, foi se entregar. Aquele sinalizador bateu no rosto daquele jovem e ele morreu. A quantidade de pessoas dentro de um estádio é inimaginável, gente. É uma coisa, eles sabem, né? Mas a gente olha assim, aquele mar de gente, né? Foi bater justamente nele, só naquele jovem, no meio de tantas e tantas outras pessoas. Aos olhos do mundo, aquilo é uma fatalidade. Mas não é. Aquilo é um resgate dele. Então, deixou de ser fatalidade no momento em que ele, em outra vida, tenha feito algo e tenha, nesta vida, escolhido uma morte dessa, uma morte trágica, para resgatar o seu passado. Então, aquilo que nós podemos evitar não é a fatalidade. Ah, mas aquele menino não podia evitar. Hoje, não. Mas ele podia ter evitado, em outra fase da vida de espírito, a ação que gerou aquela reação ali. Então, naquele momento que ele podia ter evitado aquela ação numa outra fase de sua vida, se ele podia não ter feito algo que pudesse gerar aquela reação, isso então não é uma fatalidade na visão espírita. Na visão de mundo, sim. Na visão de uma unicidade de existência, sim. Mas na visão que nós temos do espiritismo, não. Porque as coisas que nos acontecem, embora tenham a cara da fatalidade para o mundo, poderiam ter sido evitadas por nós mesmos se nós não tivéssemos errado em outra fase da vida espiritual nossa que deu origem a esse resgate. Então, ao reencarnarmos, fazemos escolhas de provas. Não é? Então, a gente não pode ficar chamando de fatalidade qualquer coisa que a gente faz de errado aqui também e que dá errado. Ah, isso foi uma fatalidade. Nada. O motorista que bebe, entra no carro e pega o outro lá em cima da calçada, ele pode falar que aquilo é uma fatalidade? Ele bebeu, ficou ruim, sem reflexo, dirigiu mal e pegou a criatura. Se ele não tivesse feito isso, não ia acontecer. O outro morreu porque tinha que morrer. Se não morresse assim, ia morrer de outra forma. Mas aquele motorista é responsabilizado? Claro que é. Deus não impediu aquela morte porque estava no momento dele. Mas o instrumento que foi usado pela sua imprudência.
não é? Pelo mau uso do seu livre-arbítrio. Vai responder por isso. Embora o outro tivesse na hora de partir, esse que matou vai responder por isso. Porque ele não estava sabendo se estava na hora dele morrer ou não. Ele bebeu, entrou no carro, foi lá, subiu na calçada e matou a criatura. Né? Então, isso, ele não conhecia, eu vou escolher aquele ali, porque aquele ali está na hora de morrer. Nada disso, né? Então, é um mecanismo perfeito, perfeito. A lei de causa e efeito é um mecanismo perfeito e nós somos instrumentos da divindade para que as coisas aconteçam. Mas mesmo que a gente seja coerente e não seja imprudente nem negligente, Deus não precisa da gente para nada disso acontecer, para ninguém resgatar as suas faltas. Deus não precisa disso, né? As coisas acontecem acidentalmente, um efeito da natureza, um fenômeno natural que possa fazer a pessoa partir daqui sem que ninguém tenha idade nisso. Então Deus não precisa, mas no momento que nós estamos aqui fazendo bobagem, sendo negligentes e imprudentes, somos instrumentos para isso sim. Então nós somos instrumentos para o bem e para o mal. É inevitável, a fatalidade aparente que semeia males pelo caminho da vida não é mais do que a consequência do nosso passado, que um efeito voltado sobre a sua causa. E o complemento do programa que aceitamos antes de renascer, atendendo assim aos conselhos dos nossos guias espirituais para o nosso maior bem e elevação. Então isso é um resgate, né? É inevitável para todos nós o fato de que vivemos invariavelmente escolhendo. A gente escolhe o tempo todo. Repare, nas coisas mais simples. A gente acorda de manhã. Primeiro, antes de dormir, a gente escolhe a hora que vai querer acordar. Bota um celularzinho lá tocando, a gente escolhe essa hora. Embora a gente possa ter um compromisso de trabalho de manhã, mas não importa aquele compromisso ali, a gente escolhe a hora que vai acordar. A gente pode acordar muito mais cedo para ter mais tempo, ou pode, igual o outro doido que sai correndo de casa, acordar em cima da hora que não dá tempo de nada. É uma escolha que ele faz, né? Então a gente já escolhe o nosso dia seguinte, compreendendo que vai acordar, né? Porque pode ser que não acorde, que pode ser que morra durante a noite. Mas a gente escolhe lá a hora que a gente vai acordar. Aí a gente escolhe o que a gente vai lanchar no café da manhã. A gente escolhe a roupa que a gente vai botar. A gente escolhe o que a gente vai fazer naquele dia, tirando os compromissos que já estão arrumados. A gente faz escolhas o tempo inteiro na nossa vida. A gente não vive sem escolha. É inevitável que todos nós, o fato de vivermos invariavelmente escolhendo, a condição primordial do livre-arbítrio é a escolha, né? Livre-arbítrio é isso, é livre escolha. Para que a gente possa viver, tornando-se indispensável escolher sempre. Então a gente não vive sem escolhas, não vive. Nós precisamos escolher o tempo todo. Nossa existência se faz através de um processo interminável de escolhas sucessivas. Todo dia, todo o tempo que a gente está vivendo, a gente está escolhendo. Eis aqui um fato incontestável, então, da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Porque ele, amadurecendo, ele sabe que ele está fazendo escolhas. Ele sabe que ele está plantando. Então ele escolhe a semente. Aí na hora de colher, ele vai colher o que ele plantou. Foi a escolha dele. Então no momento que a gente compreende isso, a gente está amadurecendo. Porque a gente faz as bobagens e não vê o efeito que aquilo ali vai causar. A gente não pensa nisso. Né? Então acha que não, que é a vítima do mundo. Aqui tem um termo que é crise, né? Nós entendemos crise. E quando a gente fala essa palavra crise, a gente imagina que é alguém que está surtando, está entrando numa crise, ou doente que de repente está numa crise, né? Piorou muito, não necessariamente crise não é piora, com certeza, né?
Então a gente imagina a crise como uma coisa ruim, mas não é. Crise não é ruim. Segundo os gregos, essa palavra significa o estado das situações e ações quando em mudança. Não é? Então, sai daquela situação que está, muda o quadro, e durante o tempo em que esse quadro está mudando, isso é uma crise. É a situação em mudança. Não é quando a coisa se resolve. A crise é uma situação em mudança. Tipo, um doente, de repente, piorou muito. Ele saiu daquele quadro, entrou numa crise, ele piorou. Pode ser que aquela piora dê aos médicos algum conhecimento a mais que antes eles não estavam percebendo, e aquilo pode significar a cura do paciente. Ele pode, naquela crise, ver algo que ele não estava vendo. E na vida da gente também. A gente entra em crise, revoltado com alguma coisa, nos desequilibra naquele momento, mas a gente sai daquele estado em que a gente se encontra e entra num outro tumultuado, mas que nesse tumulto nós podemos enxergar a solução de alguma coisa. A crise, ela é benéfica. Ela sempre é benéfica, porque ela nos dá a oportunidade de mudar o quadro. No latim, essa palavra significa também ruptura. A crise pode nos levar a rompimentos. Se não está boa a situação, a gente entra numa crise, toma a decisão e busca a solução. Lembra? Isso foi um recadinho do Drauzio Varela, que no nosso primeiro dia aqui de reunião, que a gente falou sobre isso. Então, se as coisas não estão caminhando bem, vamos tomar decisões e depois buscar a solução para o fato. Então, a crise proporciona isso. Isso acontece quando se estabelece limites em seu mundo interior. Os limites nascem das nossas profundas decisões sobre o que acreditamos ser nossos direitos pessoais. Então, nós não somos obrigados a conviver com situações que nos desagradam. Se houver uma possibilidade de mudança, se não houver, a gente tem que se adaptar. Havendo, a gente pode fazer isso e deve fazer isso. Então, no estado de crise, a gente identifica aquela situação. Então, quando a crise passa, a situação pode melhorar ou piorar. Então, por isso que dão a essa ideia de crise uma conotação ruim, porque ela tem esses dois desfechos, ou a melhora ou a cura, né? Então, ou a piora ou a cura. Tem um texto aqui muito interessante que pode ilustrar um pouco isso que a gente está falando aqui. É da Clarice Lispector. O nome é Opinião. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir todas as cortinas. E porque não abre todas as cortinas, logo se acostuma a acender luz cedo. E à medida que se acostuma com a luz interior, artificial, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. Tudo isso a pessoa culpa o quê? Morar num apartamento de fundos. Né? Tudo isso a culpa é de quem? A culpa é de quem? Morar num apartamento de fundos. Minha que não é, né? Aí vem a questão. Será que eu não posso me mudar? Não existe essa possibilidade de eu me mudar? Quem sabe, vamos procurar um outro apartamento. Pode dar certo, né? Uma outra casa, a gente tem que fazer algo. Aí a gente tem que entrar em crise. Se a gente não entrar em crise, a gente se acostuma. A crise nos impede de nos acostumarmos com aquilo que nos aborrece. Se não tiver jeito, a gente tem mesmo que morar ali no apartamento de fundo? Tem uma solução, vamos fazer amizade com quem mora em frente com a nossa janela, porque pode até bater um papinho, né?
E daí? Não tem solução? Não precisamos fechar as cortinas, não precisamos deixar de abrir a janela. Qual o problema? Não é? Então a gente tem que se adaptar quando não tem solução, mas quando tem a gente tem que buscar e não se acomodar. A culpa de tudo isso aí é porque eu moro num apartamento de fundos. A gente se acostuma a acordar de manhã porque está na hora. Toma café correndo porque está atrasado. Esse termo de tomar café correndo é esquisito, né? É até meio hilário. Ninguém consegue tomar café correndo, né? Entorna, né? Pois é. Então vamos mudar aqui. Vou pedir licença para a Clarice ali. Toma café às pressas, né? Com pressa. Porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir sem ter vivido o dia. Se acostuma com isso, mas isso aqui também pode mudar. Por que tem que acordar em cima da hora para tomar o café com tanta pressa assim? Acorda mais cedo um pouquinho, toma o café com calma, que dá tempo até para ler o jornal, para apreciar a paisagem, ou quem sabe conversar com a pessoa que está do lado, sentado ali no ônibus, bate um papo, faz até amigo, aprende coisas, né? São outras opções que a gente pode ter, se não pode mudar a situação. E é lutar para ganhar. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o que necessita. E é lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E é gastar menos do que precisa. E é fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E sabe que cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter o que comprar nas filas. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado, a cheiro de cigarro, à luz artificial que fica tremendo, parece que o olho também está tremendo, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável. A gente se acostuma a essas coisas demais para não sofrer. Aí é que entra o X do problema. Por que a gente não quer entrar em crise? Porque a crise pode nos fazer sofrer. A crise vai nos obrigar a tomar uma decisão, a buscar a solução. Então é melhor que a gente se acomode com isso tudo. Tem que ser assim mesmo. Então a culpa é de quem? A culpa é do governo, a culpa é do sistema. E daí? A culpa é de um país que não tem desenvolvimento, né? A culpa é de um povo que não se rebela. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha os pés e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço, sai dali para o ortopedista, né? A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar fendas, sangramentos, para poupar a vida. E aos poucos se gasta, e que gasta de tanto se acostumar, se perde de si mesma. Isso não é consciência desperta. Não é. Isso é uma acomodação. Isso é uma situação em que a gente não quer assumir as nossas responsabilidades diante das coisas que nos incomodam. Então a gente vai cada vez mais culpando as outras pessoas daquilo que é de pura responsabilidade nossa. Algumas criaturas aprendem desde a infância esses limites, porque há limite para tudo. Há limite para tudo. A gente não é obrigado a determinadas situações. O senso dos limites com os pais amadurecidos, que algumas crianças aprendem, mantém essas crianças firmes e saudáveis dentro de si mesmas, podendo argumentar, procurando conhecer para ter como falar. Outras, porém, não se importam. Quando atingem a fase adulta, não sabem como distinguir quais são
e quais não são as suas responsabilidades. Aí essa questão da opinião, a pessoa se acomoda para evitar feridas, para evitar problemas e não faz nada, né? Limites são o portal dos bons relacionamentos. Tem como objetivo nos tornar firmes e conscientes de nós mesmos, a fim de sermos capazes de nos aproximar dos outros sem sufocá-los ou desrespeitá-los. Então são aqueles limites, é a distância de segurança que a gente tem que ter com os nossos amigos, com os nossos parentes, até com o nosso companheiro ou companheira dentro da nossa casa, né? Porque é importante para um bom convívio, né? Na era do gelo, os porcos-espinhos morriam muito, porque eles morriam congelados, eles não resistiam às baixas temperaturas. Até que eles, por tanto sofrimento e vivência, foram entendendo que se eles ficassem perto uns dos outros, eles não morriam congelados, porque um aquecia o outro. Mas, por outro lado, eles se feriam muito, porque o espinho de um espetava o outro. Eles não morriam de gelados, mas eles se feriam espetados pelos espinhos do companheiro. Até que compreenderam que, dando uma distância de segurança que não alcançasse o espinho do outro, o calor chegava impedindo a morte pelo gelo e impedindo também o ferimento pelo espinho do próximo. Isso é a distância, é o limite que nós temos que ter nos nossos relacionamentos, seja com quem for. É a distância de segurança, esses são os limites necessários. Ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. Aquele que não desperta a consciência não assume nenhuma responsabilidade para nada com nada. Ele culpa o outro. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. Quanto mais o espírito progride e evolui, mais ele amplia o seu conhecimento, a sua inteligência e, consequentemente, a sua ação, a sua liberdade de escolha. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e sua moralidade. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. Então o homem vai evoluindo, vai despertando, vai conhecendo. O conhecimento amplia sua capacidade de escolha e a sua capacidade de escolha leva à moralidade. É um mecanismo perfeito. Aqui chegamos ao anarquismo no momento em que é a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade. Então, o homem responsável não toma atitudes indignas. Ele tem consciência desperta, ele não faz nada de errado. Então, ele é um anarquista. Ao contrário do que muita gente pensa, que anarquia é caos, é confusão, é bagunça, de jeito nenhum. Esse termo anarcos, né, do grego, quer dizer sem governo. Não é forma de governo anarquia, não, é sem governo. A pessoa desperta e responsável não precisa ser governada, ela já sabe o que tem que fazer. Ela cria para ela um sistema de moral que é moralizado e não afeta ninguém, porque ela não faz mal a ninguém, ela é responsável. Então ela não precisa de ninguém para dizer para ela o que ela tem que fazer, o que ela não tem. Ela não precisa de ter ninguém governando a sua vida, porque ela já sabe o que tem que fazer. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência que nos aprova ou censura segundo a natureza dos nossos atos. Falamos bem isso aqui quando abordamos aí o arrependimento, né, há pouco tempo. Nós só seremos cobrados por aquilo que a gente já aprendeu que não pode fazer e faz, né? Então isso é importante. Ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e dos desenganos. Ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Então, ser responsável é estabelecer uma meta.
Eu quero isso, e por que eu quero isso? Eu quero isso, por isso e por isso. Está seguro daquilo que está fazendo. E não caminhando como nécios, né? Como bobos aí, sem saber o que quer. Nada disso, né? Não existem vítimas da fatalidade. Nós é que somos os promotores do nosso destino e somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência. Não adianta culpar ninguém, né? Isso é o pior dos nossos problemas, como falou Mário Quintana, a gente sempre repete isso aqui. O pior dos nossos problemas é que ninguém tem culpa por eles, né? Aceitar o princípio da responsabilidade individual é estabelecer limites, e estabelecer limites descomplica a nossa vida. Como descomplica? Como nós criamos problemas quando nós não estabelecemos limites, tornando-nos cada vez mais conscientes de tudo o que acontece ao nosso redor. Então, aí sim, isso facilita demais a nossa vida quando nós estabelecemos limites aí para as nossas relações. Quando selecionamos um determinado comportamento cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo esse mesmo resultado. Obviamente, devemos aceitar as responsabilidades do fato. Olha, toda vez que a gente decide fazer alguma coisa, a gente tem como prever o que aquilo ali vai dar. Tanto que às vezes um amigo fala, fulano, você não faz isso não, que isso vai dar confusão, isso não vai prestar, hein? Mas o outro vai e faz. Então, ele foi avisado por outro e pela própria consciência dele que aquilo não ia dar certo. E, no entanto, ele vai lá e faz, né? Pode o homem, pela sua vontade e pelos seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e vice-versa? E os espíritos dizem que pode. Se essa aparente mudança para fazer o bem, como lhe cumpre, tenha cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Então, nós não vamos nos isentar do que a gente tem que passar. Mas, na verdade, a gente é flexível para fazer mudanças, desde que essa mudança caiba naquela escolha de provas que nós fizemos. Assim sendo, os espíritos sábios afirmam que a mudança do nosso destino somente ocorre quando realmente assumimos a responsabilidade da nossa vida usando de determinação e de vontade. Enquanto a gente não assume responsabilidade, a gente não pode mudar nada. A gente tem que seguir o barco, tem que deixar correr, né? Pode cair no precipício, mas aí o azar é nosso, né? Essa transformação, entretanto, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que nós vamos despertar a nossa consciência, que vamos pegar as rédeas da nossa vida. Isso não é assim. Isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo, com as nossas vivências, aprendendo com os nossos erros. Mas quando nós queremos, a gente chega lá. Mas muita gente prefere culpar os outros, né? O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos, ele é imaturo. A aprendizagem consciente, ela pode acontecer de forma consciente ou inconsciente. A aprendizagem consciente é aquela em que estamos prontos para agir e resolver as coisas. É aquela aprendizagem assim, a gente vivenciou o fato, não está bom, tem que trocar. Então, nós vamos tomar decisões, vamos buscar soluções para os fatos. E a inconsciente é aquela aprendizagem que entrará em vigor automaticamente na nossa vida quando desprezamos conscientemente o aprendizado do nosso roteiro. Aí ela vem na dor. Aí ela quase sempre ela vem na dor. Aí vão acontecer fatos que vão doer tanto que nós vamos interromper atividades, sofrer consequências por tudo aquilo que nós fizemos de errado, inconsciente porque quisemos, porque é uma inconsciência voluntária, né? O sofrimento sempre entra em ação quando não aprendemos espontaneamente. Isso é fato. Quando a gente não aprende por bem, aprende por mal. O sofrimento sempre entra em ação quando não aprendemos espontaneamente. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. O homem adulto, ele se caracteriza pelo fato de ele próprio delimitar o seu código de ética. Mas nem sempre ele é maduro. Às vezes, a sua maneira de julgar não é a correta. Às vezes, o código de ética que ele estabeleceu para ele não é correto.
Os amadurecidos, sim, os amadurecidos atingiram um bom nível de relacionamento consigo mesmos e, consequentemente, com os outros. Por isso, resolvem facilmente tanto os conflitos internos quanto os conflitos externos. Despertar, entretanto, é condição inadiável para que se atinja as verdades transcendentes, reavivando em nós a consciência para os objetivos essenciais da eternidade. Todos os esforços de uma criatura devem ter como objetivo torná-la mais consciente, isto é, ampliar o seu próprio modo de ver as coisas. Paulo, em carta aos Efésios, no capítulo 5, ele diz o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, andai prudentemente, não como nécios, mas como nécios, bobamente, né? Mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Criador. Carl Jung diz o seguinte: não há despertar de consciência sem dor. É a cebola que faz chorar quando a gente descasca, né? As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Terminamos o nosso papo aqui com um texto que vai fazer a gente refletir também sobre essa necessidade de despertar a consciência. Um jovem e bem-sucedido executivo dirigia em alta velocidade sua nova Ferrari. De repente, um tijolo espatifou-se na porta lateral da Ferrari. Freou bruscamente e deu ré até o lugar de onde teria vindo o tijolo. Saltou do carro e pegou bruscamente uma criança, empurrando-a contra um veículo estacionado e gritou: por que isso? Quem é você? Que besteira você pensa que está fazendo? Esse é um carro novo e caro. Aquele tijolo que você jogou vai me custar muito dinheiro. Por que você fez isso? Por favor, senhor, me desculpe. Eu não sabia mais o que fazer, implorou o menino. Ninguém estava disposto a parar e me atender nesse local. Chorando, ele apontava em direção a 2 carros estacionados. É meu irmão. Ele desceu sem freio e caiu de sua cadeira de rodas e não consigo levantá-lo. Soluçando, o menino perguntou ao executivo: o senhor poderia me ajudar a recolocá-lo em sua cadeira de rodas? Ele está machucado e ele é muito pesado para mim. Movido internamente muito além das palavras, o jovem motorista engoliu um imenso nó. Dirigiu-se ao jovenzinho, recolocou-o na sua cadeira de rodas, tirou seu lenço, limpou as feridas e arranhões, verificando se tudo estava bem. Obrigado e que Deus possa abençoá-lo, agradeceu a criança. Desculpe pelo que eu fiz. O homem viu então o menino se distanciar, empurrando o irmão em direção à sua casa. Foi um longo caminho até a Ferrari. Um longo e lento caminho de volta. Ele nunca consertou a porta amassada. Deixou assim para lembrá-lo de não ir tão rápido pela vida que alguém precisasse atirar um tijolo para obter a sua atenção. Deus sussurra em nossas almas, fala aos nossos corações através de amigos, de companheiros, de afetos, mas se a gente não ouve, algumas vezes, quando não temos tempo de ouvir, ele tem de jogar um tijolo em cima de nós. E joga. E joga. Não tenhamos dúvida que joga. Então é muito melhor a gente se esforçar para despertar a nossa consciência,
com todo o cabedal de conhecimento que a gente tem, porque senão um tijolo vai cair na nossa cabeça, não tenhamos dúvida. Muita paz para todos.